Paz, Senhor, irmãos. Meu nome é Denis. Vim aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo falando sobre a Santa Palavra de Deus. E hoje o texto se encontra no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 26 até o 29. Os irmãos, por favor, me acompanhem na leitura. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Até aqui, irmãos. Irmãos, essa palavra é muito importante, escrita pelo apóstolo Paulo, um homem que viveu muito tempo com ódio profundo pelos cristãos e que ele compreendeu o quanto que o ódio faz mal para as pessoas. Ele compreendeu o quanto isso mexe com os nossos sentidos. Ele agia contra os cristãos sem nem pensar direito, agindo de forma errada, e ele não parava para pensar em quanta dor ele causava. Foi só depois que Jesus apareceu e mostrou para ele as coisas erradas que ele estava fazendo que ele percebeu como que o ódio, a raiva, o rancor, tudo isso era ruim. Ele teve que sentir na pele, ele teve que sofrer para entender como que o ódio e a raiva fazem mal para o ser humano. E nós sabemos, nós irmãos, eu, vocês, sabemos que isso é a mais pura verdade. E não é só o ódio que é perigoso. O ódio, a tristeza, a depressão, a ganância, todos esses sentimentos ruins fazem as pessoas cometerem as mais piores coisas possíveis. Existem tantas pessoas aí que eram boa gente, mas conseguiram dinheiro, fama e começaram a se drogar, começaram a arranjar briga por qualquer coisa, começaram a arranjar vários problemas para as vidas delas. Abandonaram o caminho. Tudo por ganância, por orgulho, entre outras coisas. Sentimentos descontrolados são muito perigosos. Como seres humanos, temos o direito de sentir raiva, de sentir tristeza, às vezes temos esse direito. Somos humanos. Acontece. Não dá para ser sempre feliz, não dá para ser sempre calmo. Infelizmente, às vezes a gente vai perder a calma. Mas aqui, como está escrito, não deixe o sol bater na sua ira. Ou seja, quando você estiver com raiva, não piore as coisas. Não fique acumulando aquela raiva. Não fique acumulando aquela tristeza. Não fique acumulando esses sentimentos ruins no seu coração. Você sentiu raiva? Sinta na hora, grite na hora. Faça o que você fizer ali, mas faça só naquela hora. E se você magoar alguém, peça desculpas logo em seguida. Porque os seus problemas não são motivos para você dar problemas para outras pessoas. Certo, irmãos? Porque aqui também diz, aqui no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, que nada de ruim saia da sua boca. Nada que possa magoar alguém ou derrubar o espírito, a fé ou qualquer coisa de alguém. Você não pode derrubar outra pessoa só porque você se sente mal. Se você se sente mal, você tem que se resolver. Você tem que buscar a paz em Deus e não arrastar os outros para guerra, para problemas, levar problemas para outras pessoas. Você é um agente da paz e você sempre deve preservar a paz. Uma dica que eu vou dar aos irmãos, que eu já recebi
de muita gente. Nunca tome uma decisão precipitada. Nunca tome uma decisão na hora da raiva, nem na hora da tristeza. Não tome decisões quando você estiver mal. Tome decisões quando a sua mente estiver calma, o seu coração estiver calmo e a sua alma também estiver calma. Tome decisões com calma. Não se precipite. Não pense com a sua raiva. Pense com a sua fé e com a sua alma que servem a Deus. Entenderam, irmãos? E aqui eu queria dar um exemplo. Quando Jesus ficou irado lá no templo, muita gente diz: Jesus ele ficou irado, então ele fez uma coisa errada. Errado? Ele não fez coisa errada. O que ele fez foi o seguinte, eu vou explicar. Tinha um monte de pessoas com seus mercados, suas coisas dentro da igreja. Só que essas pessoas faziam vários roubos. Elas mentiam os preços, elas faziam as trocas de moeda com um valor altíssimo, elas sempre mentiam. Aquela igreja, aquela casa que deveria ser de adoração, virou um covil de ladrões. O que Jesus fez? Ele derrubou as barracas e fez com que todos saíssem. Mas a Bíblia deixa bem claro que ele atacou apenas as barracas, os negócios. Agora os negociadores, as pessoas que estavam lá, ele não atacou ninguém. Ele não xingou ninguém. Ele viu um problema e focou. O problema não era só o fato de eles estarem fazendo uma coisa errada, mas eles estavam fazendo uma coisa errada em um local que deveria ser santo. Nós sabemos que a igreja de Deus somos nós, mas não é por isso que nós devemos desprezar as igrejas de concreto. As igrejas de concreto é onde a noiva de Cristo se reúne para adorar ao Senhor. Então é um local que também deve ser respeitado. Jesus ele exigiu respeito. E ele viu um problema e se focou em resolver o problema. Ele não ficou vendo aquele problema e ficou se corroendo por dentro, ficando com raiva e tudo. Não, ele viu um problema e focou na solução. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Se nós virmos um problema, não vamos ficar pensando no problema e pensando. Não vamos fazer isso. Vamos sempre focar na solução. Certo, irmãos? Não vamos deixar a raiva nem nenhum pecado dominar, porque é por aí que o diabo entra. Então, fiquem alertas e continuem em constante oração até que o Senhor Jesus Cristo volte. Amém, irmãos? Essa era a palavra. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Tchau.